Ei, você aí? Me dá um dinheiro aí? Me dá um dinheiro aí? That's actually the main lines of a Marchinha de Carnaval. It's a common song that uh, plays during Carnival here in Brazil. And it's like, ei, você aí? Me dá um dinheiro aí? Me dá um dinheiro aí? And today we are talking about that. People who ask for money, not actually people who ask for money. Actually, after listening to this episode, hey, I haven't welcomed you, have I? Ha! Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about poverty. Not really poverty in the sense of like the sociological sense, but money, like people who don't have the money. Actually, I meant to talk about poverty and being rich, but it would be too much vocabulary for us to tackle in one episode. So, in the future, we are going to have another episode about the opposite end of this spectrum. And as always, you're going to have all the expressions and everything else in the learning guide. If you haven't seen the learning guide yet, you can go to portuguesewitheli.com/school and grab a free learning guide. Now, sem mais demoras, sem mais delongas, vamos começar com o episódio 169, Uma Pobre Amiga Pobre. Todo São João, a gente convida a Jordana para sair com a gente. E toda vez é a mesma resposta. Não quero gastar muito dinheiro. Foi mal. Conheço a Jordana desde que me entendo por gente. Nascemos numa cidade pequena. Não somos pobretonas, mas também não somos ricaças. Se você nos visse, diria que somos bem de vida, tipo classe média. A Jordana ainda teve mais sorte, porque os pais dela lhe davam tudo assim, de mão beijada, enquanto eu ainda sofri um bocadinho na vida. Meus pais me davam roupas esfarrapadas e me faziam contar moedas para eu aprender a valorizar o dinheiro. Mas, conforme fomos crescendo, a Jordana foi adquirindo uns hábitos estranhos. Primeiro foi o de acordar ultra cedo. Deus ajuda a quem cedo madruga, ela vive dizendo. Até aí tudo bem, tem doido para tudo. Depois, ela passou a dar esmola a tudo quanto era de mendigo na rua. Não tem problema, também faço isso de vez em quando. Mas nunca vou atravessar a rua só para falar com um indigente e lhe dar meu suado dinheirinho. Quem quiser aprender a pescar, eu ensino, mas o peixe é que eu não dou. Não vou ajudar qualquer pé rapado só porque ele deu o azar de ter nascido na pior e eu não. Aí ela me sai sempre com uma de: mas Alana, devemos ter pena dos mais desafortunados e dos mais humildes. Eles não têm culpa da própria condição. E eu? Por acaso eu tenho culpa deles serem pobres? Ora essa! Quem tem pena é galinha. Quero ver é quando ela estiver na lona, se vai ter algum Zé Ninguém que ajude. No nosso episódio de hoje,
A narradora, que se chama Alana, está falando sobre outra amiga, a Jordana. E ela diz que todo São João ela convida a Jordana para sair, mas a Jordana sempre dá a mesma resposta. E a resposta é que ela não tem dinheiro, ou, melhor dizendo, ela não quer gastar muito dinheiro. E a amiga dela, a Jordana, sempre diz: foi mal. E aqui nós temos uma expressão e um evento, uma data comemorativa brasileira. A data comemorativa é o São João. E o São João é uma festividade que acontece sempre no mês de junho. É uma tradição aqui no Nordeste do Brasil, mas em todo o Brasil você pode encontrar algum tipo de comemoração de São João. Tem muita comida, tem muita música. Eu gosto muito do São João. E a Jordana sempre diz que não quer gastar muito dinheiro e ela diz: foi mal. E foi mal significa desculpas ou desculpa. Sempre que você pede desculpa, você pode dizer foi mal. Mas essa é uma expressão muito informal. Por exemplo, você pode estar andando na rua e, bum, você esbarra, você bate em outra pessoa acidentalmente. Então você diz, foi mal, foi mal, foi mal. É muito comum no dia a dia, especialmente em situações mais informais. E então a narradora começa a falar da amiga dela. Ela diz que conhece a Jordana desde que ela se entende por gente. Ela conhece a Jordana desde que ela se entende por gente. E essa é uma expressão fixa, desde que eu me entendo por gente, desde que ela se entende por gente. E isso significa há muito tempo, desde a minha infância. Por exemplo, eu trabalho desde que eu me entendo por gente. Eu trabalho desde que eu me entendo por gente. Isso significa eu trabalho há muito, muito tempo, desde que eu era criança. Lá no guia de aprendizagem você tem mais alguns exemplos dessa expressão. E aí a narradora continua dizendo que ela e a Jordana nasceram numa cidade pequena. E a narradora diz que elas não são pobretonas, mas também não são ricaças. Elas não são pobretonas, mas também não são ricaças. Temos duas boas expressões aqui. Um pobretão ou uma pobretona é uma pessoa muito pobre. Ela normalmente não tem nenhum dinheiro, ela não tem nenhum recurso. E aqui no Brasil, nós também dizemos que são pobretões aquelas pessoas, né, são pobretonas, as pessoas que não têm dinheiro, mas fingem ter. Elas querem dar a aparência de ter. Por exemplo, eu não sei o que um pobretão desse quer nesse restaurante. Ele não tem dinheiro para pagar. Eu não sei o que um pobretão desse quer no restaurante aqui. Ele não tem dinheiro para pagar. É muito utilizado como insulto esse termo, hein? Pobretão, pobretona. E ricaço ou ricaça é uma pessoa que tem muito dinheiro, uma pessoa rica. E, para complementar o exemplo que eu acabei de dar, eu não sei o que esse pobretão quer fazer num restaurante de ricaços.
Eu não sei o que esse pobretão quer fazer num restaurante de ricaços. Eu já fiz isso. Eu, eu era o pobretão num restaurante de ricaços. Gastei muito dinheiro, não gostei, a comida não era boa. Eu prefiro o churrascão aqui perto de casa. Ah, continuando. A narradora diz aqui: bom, não somos pobretonas, mas também não somos ricaças. Nós somos bem de vida, tipo classe média. Nós somos bem de vida, tipo classe média. E uma pessoa que é bem de vida, ou ela está bem de vida, os dois verbos aqui funcionam, é uma pessoa que não é rica, mas está numa situação financeira confortável. É uma pessoa que tem dinheiro suficiente para viajar, para comprar o que precisa, mas ela não é rica, ela só está bem de vida. E a classe média, esse é um termo sociológico, é um grupo de pessoas, ou melhor dizendo, uma parte da sociedade que recebe que recebe determinada quantia, que recebe determinado valor em dinheiro, ou que tem esse valor em dinheiro. Nós temos classe baixa, média, média baixa, média alta, classe alta. Está tudo lá no guia de aprendizagem. Inclusive, aqui no Brasil, a classe média é uma coisa muito interessante. Durante um tempo, não agora, enquanto eu estou gravando esse episódio, mas durante um tempo, uma pessoa que recebesse $200 aqui no Brasil era classe média. Não sei como, mas vai estar tudo lá no nosso guia de aprendizagem. Hein? Bom, e a narradora continua dizendo que as duas são bem de vida, né? Mas a Jordana teve mais sorte, porque os pais da Jordana davam tudo de mão beijada a ela. Os pais da Jordana davam tudo de mão beijada. E dar de mão beijada, ou melhor dizendo, de mão beijada, significa que não tem nenhum esforço envolvido. Se você ganha tudo de mão beijada, isso significa que você não faz nenhum esforço para ganhar aquilo. E se você dá alguma coisa assim, de mão beijada, isso significa que você não pede nem exige nada em troca. Enquanto eu tive de me esforçar para conseguir tudo o que eu tenho na vida, incluindo essa casa, o meu irmão recebeu tudo de mão beijada dos meus pais. E isso só porque ele é o irmão mais novo. Ele recebeu tudo de mão beijada só porque é o irmão mais novo. E, como sempre, temos mais exemplos lá no guia de aprendizagem. E a narradora diz que a Jordana teve mais sorte porque a narradora sofreu um bocadinho, ou seja, ela sofreu um pouquinho. Ela diz aqui que os pais dela davam roupas esfarrapadas e ainda faziam a narradora contar moedas, para ela aprender a valorizar o dinheiro. Temos aqui 3 boas expressões. Primeiro é esfarrapado. Esfarrapado tem o significado de uma coisa muito gasta, muito usada. É uma coisa que está caindo aos pedaços. Normalmente, nós falamos de roupas esfarrapadas. Por exemplo, eu não acredito que você vai para a festa da empresa com essa roupa esfarrapada. Eu não acredito que você vai para a festa da empresa com essa roupa esfarrapada. Tenha vergonha. Você tem dinheiro para comprar uma roupa nova. E a próxima expressão é contar moedas. Literalmente,
dá para perceber o significado. É contar quantas moedas você tem. Mas uma pessoa que conta moedas é uma pessoa que, primeiro, não tem muito dinheiro e, segundo, toma muito cuidado com tudo o que gasta. Ela conta quantas moedas ela tem. E eu estou rindo, gente, porque já passei por essa fase de contar moedas. Então, uma pessoa que conta moedas provavelmente não tem muito dinheiro. E os pais da narradora fizeram isso para ela aprender a valorizar o dinheiro. E valorizar alguma coisa significa dar valor, dar apreço a essa coisa. Por exemplo, depois dos 30 anos, é sempre muito importante valorizar as amizades. Depois dos 30 anos, é sempre muito importante valorizar as amizades, porque fica muito mais difícil fazer novos amigos. Então, valorize suas amizades. E aí a narradora continua falando aqui que, conforme elas foram crescendo, a Jordana foi adquirindo uns hábitos estranhos. E aqui, preste bastante atenção. Conforme blá blá blá, outra coisa acontece. E essa é uma estrutura para falar de duas coisas que acontecem paralelamente. Por exemplo, conforme eu fui estudando português, percebi que era um idioma mais fácil. Ou então, conforme fui estudando português, fui percebendo que português não era tão difícil assim. E lá no guia de aprendizagem temos mais expressões e alguns exercícios para que você possa praticar essa estrutura. E agora a narradora começa a falar desses hábitos estranhos, que ela acha estranhos, da Jordana. O primeiro hábito foi o de acordar cedo, ou melhor dizendo, ultra cedo. Bom, para mim, ultra cedo são 3 horas da manhã, porque eu me acordo às 4h30. Mas, para outras pessoas, pode ser um pouco mais tarde. E a Alana, ou melhor dizendo, a Jordana, fala sempre a mesma frase. Deus ajuda a quem cedo madruga. Deus ajuda a quem cedo madruga. E madrugar significa acordar muito cedo, tipo 5 horas, 4 horas da manhã. Eu, por exemplo, eu sempre madrugo. E esse ditado significa que quem se acorda cedo sempre tem uma vida melhor. Você concorda? E aí, a narradora diz, até aí tudo bem, tem doido para tudo. Tem doido para tudo. Essa é uma frase fixa que a gente usa sempre como um comentário a uma coisa que nós achamos absurda. Nós comentamos essa coisa, pensamos que é absurdo e dizemos, tudo bem, eu não tenho problema com isso, né? Você é você, tem doido para tudo. Por exemplo, pessoalmente, eu não gosto de colocar açúcar no meu chá. Eu não gosto muito de açúcar no meu chá. Mas eu conheço muitas pessoas que colocam açúcar no chá. Eu acho isso absurdo. Então eu sempre digo, tudo bem, você gosta, né? Tem doido para tudo. Inclusive, gente, português não é muito comum de ser estudado por aí. Então alguém pergunta, por que você estuda português? Não é tão útil. E você diz, é muito útil, eu gosto de estudar português. E a pessoa diz, tudo bem, tem doido para tudo. Espero que não digam. Bom, e aí a narradora continua dizendo
que depois a Jordana passou a dar esmola a vários mendigos na rua. A Alana, perdão, a Jordana passou a dar esmola a vários mendigos, a muitos mendigos. E aqui nós temos duas boas palavras. A primeira é esmola. E a esmola é qualquer coisa que a gente dá para uma pessoa muito pobre, como caridade. É uma esmola, é uma pequena caridade que a gente dá. Inclusive, aqui no Brasil, é muito comum ver pessoas na estrada, na rua, né, especificamente, não na estrada, mas na rua, pedindo esmola. Ela diz, e isso parte do meu coração, mas as pessoas dizem, uma esmolinha por caridade, uma esmolinha pelo amor de Deus. Muito triste isso. E a esmola também pode ser um valor muito baixo, em dinheiro. Por exemplo, eu não vou fazer todo esse trabalho por essa esmola que você quer me pagar. Eu não vou fazer todo esse trabalho por essa esmola que você quer me pagar. Não. E uma pessoa que é muito pobre, que é mesmo miserável e que vive de pedir esmolas, é um mendigo. Um mendigo é um miserável, um pobre, que vive geralmente nas ruas e que pede alguma coisa, dinheiro, comida, para poder sobreviver. A gente também chama mendigo de pedinte. A gente diz que, por exemplo, nas ruas de Salvador, temos muitos pedintes, ou temos muitos mendigos. E essa palavra mendigo causa um pouco de problema aqui no Brasil, porque as pessoas não sabem exatamente a pronúncia. E eu mesmo, às vezes, pronuncio errado. Mas é mendigo. Mendigo. Bom, a narradora diz, agora a Jordana dá esmola a todo mendigo que ela vê. Não tem problema, eu também faço isso. Mas eu não vou atravessar a rua só para falar com um indigente. Eu não vou atravessar a rua só para falar com um indigente. E atravessar, como você já deve saber, significa ir de um lado ao outro de alguma coisa. Você pode atravessar a cidade. Isso significa que você vai de um ponto, ou melhor, de uma ponta a outra da cidade. E, geralmente, nós precisamos esperar o sinal ficar verde para poder atravessar a rua. Ou sinal para pedestres, pelo menos. A outra palavra é indigente. E um indigente ou uma indigente é uma pessoa muito pobre, miserável, que não tem nada. Geralmente, os indigentes aqui no Brasil não têm nem documentos. Então, é muito pobre. E, infelizmente, durante algumas situações, tipo violência ou na pandemia mesmo, muitas pessoas foram enterradas como indigentes. Não conheciam a família, não tinham amigos, então elas foram enterradas como indigentes, como pessoas que não tinham nada, nem documentos, nem dinheiro, nem nada. É uma situação muito triste. Bom, e a narradora continua dizendo aqui que ela não vai dar dinheiro, mas ensina a ganhar dinheiro. Mas ela fala com aquela história de não dar o peixe, mas sim ensinar a pescar. Inclusive, isso está lá no nosso guia de aprendizagem,
porque aqui no Brasil é uma frase até mais comum hoje em dia. Não dar o peixe, mas sim ensinar a pescar. E a narradora então diz: Eu não vou ajudar qualquer pé rapado só porque ele deu o azar de ter nascido na pior e eu não. Bom, dá para ver que a narradora não é muito simpática a quem não tem dinheiro. Ela diz aqui: Não vou ajudar qualquer pé rapado só porque ele deu o azar de ter nascido na pior e eu não. A primeira expressão é pé rapado. E essa é uma expressão para os dois gêneros, tá? Ele é um pé rapado, ela é uma pé rapado. E isso significa que essa pessoa é muito pobre, ela não tem dinheiro, ela não é ninguém, não tem importância. É, uma, é um insulto, na verdade, né? É um insulto muito forte, um pé rapado. E graças a Deus eu nunca escutei esse insulto comigo e também nunca disse, pelo menos não que eu me lembre, até porque eu e meus amigos somos vários, um bando de pé rapado. Mas, ai meu Deus, tomara que eles nunca ouçam esse podcast. Mas é um insulto forte até. A segunda expressão é dar o azar de blá blá blá. E quando alguém dá o azar de alguma coisa acontecer com essa pessoa, né? Essa pessoa deu o azar de perder o dinheiro, por exemplo, ou deu o azar de não poder trabalhar porque estava chovendo, isso significa que essa pessoa encontrou uma situação por má sorte. Ela teve de enfrentar essa situação por má sorte. Por exemplo, a minha viagem já estava preparada. Eu ia visitar a Alemanha. Passagem estava comprada, as malas estavam organizadas, mas infelizmente eu dei o azar de marcar a viagem para um dia de muita chuva. Então não pude viajar naquele dia. Eu dei o azar de marcar a viagem para um dia de chuva. Ah, e às vezes acontece de eu não querer ver uma pessoa, mas eu dou o azar de me encontrar com ela em algum lugar na rua. Nunca é bom. E quando a narradora fala nascer na pior significa numa situação muito negativa, muito ruim. Provavelmente essa pessoa está muito pobre, ela está na pior. E isso pode significar não só que essa pessoa é muito pobre, né, ela está na pior, mas também que ela enfrenta muitas dificuldades. Ela tem muitas dificuldades na vida. Quem, por exemplo, perdeu o emprego, perdeu a família porque se divorciou e o cachorro morreu, ela quase ganha na loteria, mas não ganhou. Essa pessoa está na pior. Ela está na pior. E aí a narradora conta qual é a reação da Jordana. A Jordana sempre diz: devemos ter pena dos mais desafortunados e dos mais humildes. Devemos ter pena dos mais desafortunados e dos mais humildes. E ter pena de alguém é ter compaixão por alguém, você ter simpatia por alguém que está sofrendo e querer reconfortar essa pessoa. Por exemplo, e isso é uma situação verdadeira, gente, meu pai perdeu a carteira com R$ 1.000 dentro. Ele perdeu uma carteira cheia de dinheiro. Ai, eu tive tanta pena dele que dei R$ 300, pelo menos, para ele se segurar, né, para ele não ficar muito triste.
300 não são 1000, mas é alguma coisa. Então, eu tive muita pena. Oh, meu Deus, pai, como o senhor perde, meu Deus, que triste. Hã? E como outro exemplo, mais um exemplo mais leve, eu tenho muita pena de algumas raças de cachorro, tipo o husky siberiano. Aqui em Salvador é muito quente, então não é uma temperatura agradável para esse tipo de cachorro. Quando eu vejo alguém que tem esse tipo de cachorro, eu tenho muita pena do cachorrinho, porque para ele deve ser um inferno de tão quente. As outras duas palavras que a narradora utiliza são desafortunado e humilde. Uma pessoa desafortunada é uma pessoa que não tem sorte, é uma pessoa infeliz, porque tudo de ruim acontece com ela. É uma palavra um pouco mais formal, mas as pessoas usam ainda no dia a dia. E humilde normalmente significa uma pessoa modesta. Por exemplo, ele é tão humilde, ele fez tudo na empresa sozinho, mas ainda assim ele diz que foi trabalho em equipe. Ele é muito humilde. Mas aqui no Brasil, e especialmente em português aqui do Brasil, nós temos uma associação muito forte entre humildade e pobreza. Então, se a minha casa é uma casa humilde, é uma casa simples, pobrezinha, não tem muita coisa. Uma pessoa humilde também pode ser uma pessoa carente, uma pessoa que não tem o que precisa, mas que também não é pobre, pobre, pobre. Ela só não tem dinheiro. E aí, a amiga da narradora diz: eles não têm culpa da própria condição. E a narradora fala: ué, e eu tenho culpa? Quem tem pena é galinha. Quem tem pena é galinha. E essa é uma resposta muito comum a uma frase do tipo: tenha pena dele. Ou você não tem pena dessa pessoa? E você não sente nenhuma compaixão, provavelmente porque a pessoa não merece. E aí você diz: olha, quem tem pena é galinha. E isso porque cada uma daquelas coisas que a galinha tem, né, que parece um pelo no lugar do pelo, é a pena. E aí a narradora encerra com uma frase forte. Ela diz: quero ver é quando ela estiver na lona se vai ter algum Zé Ninguém que ajude. Temos duas ótimas expressões aqui. Estar na lona significa estar sem nenhum recurso financeiro, estar pobre mesmo, não ter dinheiro, estar miserável, talvez por causa de um investimento ruim ou talvez porque você deu o azar de perder o dinheiro. Por exemplo, e isso acontece aqui no Brasil, quase todo fim de mês eu fico na lona. São muitas contas para pagar. Quase todo fim de mês eu fico na lona. São muitas contas para pagar. E a última expressão é Zé Ninguém. E um Zé Ninguém é uma pessoa sem importância. É uma pessoa que não tem dinheiro, não tem recursos, não tem reputação. Ela não tem nada. É um Zé Ninguém. E Zé Ninguém pode ser João Ninguém, Zé do Anzol. Temos várias expressões. Eu não conheço uma expressão para uma mulher, como Maria Ninguém, mas é possível dizer Maria Ninguém.
E, inclusive, é uma música antiga da aqui do Brasil, Maria Ninguém. O link dessa música vai estar lá no nas notas do nosso podcast. Agora, você não precisa se preocupar, porque nós não vamos ficar na pior. Nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Todo São João a gente convida a Jordana para sair com a gente e toda vez é a mesma resposta. Não quero gastar muito dinheiro, foi mal. Conheço a Jordana desde que me entendo por gente. Nascemos numa cidade pequena. Não somos pobretonas, mas também não somos ricaças. Se você nos visse, diria que somos bem de vida, tipo classe média. A Jordana ainda teve mais sorte porque os pais dela lhe davam tudo assim, de mão beijada, enquanto eu ainda sofria um bocadinho na vida. Meus pais me davam roupas esfarrapadas e me faziam contar moedas para aprender a valorizar o dinheiro. Mas, conforme fomos crescendo, a Jordana foi adquirindo uns hábitos estranhos. Primeiro foi o de acordar ultra cedo. Deus ajuda a quem cedo madruga, ela vive dizendo. Até aí tudo bem, tem doido para tudo. Depois ela passou a dar esmola a tudo quanto era de mendigo na rua. Não tem problema, também faço isso de vez em quando. Mas nunca vou atravessar a rua só para falar com um indigente e lhe dar meu suado dinheirinho. Quem quiser aprender a pescar, eu ensino, mas o peixe é que eu não dou. Não vou ajudar qualquer pé rapado só porque ele deu azar de ter nascido na pior e eu não. Aí ela me sai sempre com uma de, mas Alana, devemos ter pena dos mais desafortunados e dos mais humildes. Eles não têm culpa da própria condição. E eu? Por acaso tenho culpa deles serem pobres? Ora essa, quem tem pena é galinha. Quero ver quando ela estiver na lona se vai ter algum Zé Ninguém que ajude. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.